Olá, pessoal do IESE, boa noite, sejam todos bem-vindos em mais um papo aqui, uma reflexão do IESE, mais uma sexta-feira, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu gostaria de iniciar, acho que contando um pouquinho o que me motivou a fazer essa reflexão do dia, né? O meu filho de 7 anos assiste junto com o pequenininho, acho que é um desenho que vocês conhecem, né? Quem tem filho eu tenho certeza que conhece, filho pequenininho, né? A Masha e o Urso, que é um desenho que eles ficam ali vidrados assistindo. E num desses desenhos, né, a Masha, que é uma menininha que domina o urso, né, diz o que ele tem que fazer, o que ele tem que... Enfim, ela e a priminha dela, a Tasha, estavam cuidando de um bebê, né, aquilo que elas chamaram de bebê, que na verdade era um porquinho, que elas colocaram no carrinho. E elas estavam discutindo o que esse bebê precisava. E aí o Miguel veio me questionar, porque quem que estava certa na discussão? A Masha dizia que o bebê precisava comer, só comer. E a Tasha falava que o bebê precisava de outras coisas, precisava ler, precisava aprender a ler, precisava aprender música, um monte de coisa. E o Miguel veio indignado me questionar, né? O que o bebê afinal precisava? Aí ficamos conversando um tempo, trocando ideia. Ele falou que ele concordava com a Masha, que o bebê precisava só comer, né? E aí eu comecei a questioná-lo, né? Mostrando pelo próprio irmão do que o irmão precisava. Será que precisava só comer mesmo? Né? Não precisava de carinho, de educação? O que era essa educação que a gente dava para o irmão todo dia? Né? E que ele participa ali, ele fica junto, ele quer saber como é que funciona. Então, começando aí por esse fato bobinho aí do nosso cotidiano, né? Mas que traz no fundo uma reflexão bem profunda, né? Do que os nossos filhos precisam. E aí estendendo um pouco o que os nossos alunos precisam de nós, professores. Então, eu há algum tempo iniciei uma leitura muito bacana do Augusto Cury, né, que é esse livro aqui, As 20 Regras de Ouro para Educar Filhos e Alunos. E a minha proposta é que a gente faça, não é nada assim muito elaborado, né, uma pequena descrição dessa leitura que eu estou fazendo e levantando aí alguns questionamentos do que é importante nesse educar e o que o Augusto Cury traz de ideias nesse livro. Tá? Então a minha ideia hoje é que a gente faça uma pequena reflexão a respeito da introdução e do primeiro capítulo. Ao todo, são 14 capítulos nesse livro, muito interessantes, temáticas muito interessantes, tanto para pais quanto para professores. A introdução dele, né, se chama Humanidade Ferida. E o capítulo 1 se chama A Educação Está Doente, Formando Jovens Doentes. Então, são reflexões muito importantes que a gente, tanto enquanto pais, enquanto professores, precisamos nos atentar, certo? Então, nessa introdução do livro, né, ele fala que ninguém muda ninguém, né, mas que a gente tem o poder de conseguir piorar as pessoas. E quando que a gente piora as pessoas, né, que estão aí sob o nosso... o nosso poder, entre aspas, né? Quando a gente grita, quando a gente levanta muito o tom de voz, quando a gente critica excessivamente, quando a gente fica comparando muito, quando a gente pressiona muito. E isso tanto para filhos quanto para alunos, né? E aí ele vem com uma discussão muito interessante, que educar não é adestrar, né? Educar é levar esses educandos a desenvolver a própria consciência, que eles pensem antes de agir de forma autônoma, que é algo que a gente também já discutiu um pouquinho num vídeo anterior. Que não é dar broncas, dar castigos, mas é levá-los a ter o autocontrole, né? Instigá-los, fazer perguntas, levá-los a pensar, a ponderar as próprias atitudes, os próprios pensamentos.
né? Então, ele diz ainda que hoje é muito comum a gente ver os jovens, né, ver as crianças com um comportamento muito agitado e egocêntrico. Então, se a gente for ali em qualquer escola e perguntar, né, a respeito disso, com certeza, né, alguém da gestão ou os próprios professores vão nos dizer que eles são muito agitados e muito egocêntricos, né? E ele diz que isso leva muitas vezes os pais a levarem esses filhos em médicos aí, ou em psiquiatras, que receitam aí, prescrevem muitas drogas, que eles chamam de drogas da obediência, para tratar essa ansiedade dessas crianças. Obviamente, né, que ele não despreza em nenhum momento o tratamento quando o mesmo é necessário, né? Só que ele diz que isso são casos raros e que a gente anda medicando muito nossos pequenos, que eu também acredito que seja um fato, né? Então ele traz a discussão que a nossa sociedade, né, de cunho muito consumista, onde tudo é muito urgente, muito saturada de informações, uma sociedade que a gente vive pouca interiorização, que a gente olha pouco para dentro, né, para si. E o ritmo de construção do pensamento é muito acelerado, então ele diz que essa sociedade está fazendo muito mal, né, para as nossas crianças, para os nossos jovens. Então a gente precisa que essa mente humana pense mais calmamente. Então ele propõe aí várias estratégias. Bom, primeiro problematiza, né, essa sociedade para que a gente pelo menos tenha consciência dela, consiga de alguma maneira se desvencilhar, pelo menos em parte, desses automatismos que a gente acaba caindo, né, fruto dessa sociedade. E ele fala o quanto a mente das crianças sofre com esses excessivos estímulos que a gente impõe a eles, né? Aí ele traz uma discussão muito interessante, né, falando do quanto o racionalismo lá, né, da Idade Moderna, lá do filósofo Descartes, tem a ver com isso, né? Obviamente que tem todo um efeito positivo na filosofia racionalista, né, na ciência racionalista. O racionalismo, ele vem aí, a lógica e o pensamento matemático, raciocínio, na verdade, matemático, vem como um modelo na Idade Moderna e assim transforma enormemente aquilo que a gente entendia como ciência, o fazer a ciência, né? Então, muita revolução, né? Uma revolução se impõe depois desse pensamento de Descartes, do racionalismo, do pensamento lógico matemático. Mas ele diz que esse pensamento filosófico também teve influências negativas, não tão boas assim, no que diz respeito, por exemplo, à educação, né? Porque é uma discussão muito maior, né? Lógico que aqui eu estou sendo assim muito generalista, mas o que no frigir dos ovos, o que isso nos traz, né, para a educação? Isso traz alguns efeitos destrutivos, né, na construção de pais e professores muito cartesianos, ele fala. Então, o que seria esses pais e professores muito cartesianos? Muito ligados apenas à lógica, né? Então, por exemplo, aqueles pais que aplaudem enormemente os filhos pelas notas escolares, né? A nota que ele obteve lá na prova de português, de matemática, mas esquece de olhar para o seu filho enquanto um ser humano cheio de emoções e sentimentos para serem trabalhados. Então, esses pais encaram os filhos, encaram, por exemplo, o sucesso como algo relacionado ao campo estritamente profissional, esse conhecimento objetivo, né, racionalista, e deixam de lado o olhar para esse ser humano em formação, que muitas vezes está cheio de conflitos, cheio de problemas, né, e não consegue se abrir, não consegue falar. Então ele fala que o Descartes, né, e a sua ideia, né, a filosofia cartesiana, cria em nós uma visão assim muito restrita da educação, do educar, né? Porque a gente associa tudo muito à lógica, muito ao racionalismo e deixa de lado, ignora a gestão das emoções das crianças e dos jovens, tanto no ambiente escolar quanto no ambiente do lar.
E aí ele traz a importância disso, né? A gente começa, e onde isso vai dar, né? Quais as consequências disso? Então ele coloca que os pais e os educadores cartesianos costumam perceber, né, os filhos ou alunos como máquinas de aprender, né? E que vão aí fazer disso esse sucesso, né, estritamente ligado a essa profissão, e tem uma visão muito restrita, né, desse sucesso e do futuro, né, do projeto de vida dessa criança. Mas o Augusto Cury também nos chama a atenção que para que a gente seja educadores e pais mais ligados à gestão das emoções, e não somente esses pais preocupados, né, por exemplo, com o desempenho escolar dos nossos filhos, ele chama a atenção que nós precisamos, na verdade, sermos pais e educadores que, antes de qualquer coisa, pensa a nossa própria gestão das emoções. Então, para sermos bons educadores e bons pais, precisamos, em primeiro lugar, fazer esse movimento de busca, de interiorização, gerindo as nossas próprias emoções, né, buscando ferramentas de gestão dessas nossas emoções, para que a gente consiga sair aí desses automatismos, consiga perceber as nossas emoções, modificar aí aquilo que a gente sente, né? Então, ele fala que, em primeiro lugar, a gente precisa se dedicar a esse trabalho de rever as nossas próprias emoções e gerir as nossas próprias emoções. Afinal, né, pessoal, a gente sabe que a gente educa não pelas palavras, a gente educa através dos modelos, dos exemplos que a gente lança todos os dias às nossas crianças. Então, não importa muito o discurso que façamos, importa a prática, né, que a gente impõe todos os dias no ambiente do lar ou no ambiente escolar, porque as nossas crianças estão aprendendo a partir da maneira como elas nos veem fazer, né? Então, esse é um ponto crucial, importantíssimo, que a gente tenha essa vontade da mudança, se disponha a essa mudança. Então, ele fala aí de uma oposição, né, entre os pais racionalistas e os pais gestores da emoção. Ele fala também que não adianta, né, foi um passo muito importante toda a teoria da inteligência emocional, lembrando um pouco toda a pesquisa, né, as ideias do Goleman. Ele fala que isso tudo é essencial, como um solo para a gente entender como gerir essas emoções. Então, sabemos que precisamos desenvolver a nossa inteligência emocional, sabemos de toda, vamos dizer assim, de como funciona toda a máquina, né? O Goleman trouxe muito isso para a gente no livro Inteligência Emocional, e o Augusto Cury nos chama a atenção de como fazer isso, então, como gerir essas emoções. Sabemos que temos que desenvolver essa inteligência emocional e como sermos gestores dessas emoções, afinal, para termos uma saúde emocional melhor. E aí, né, ele coloca algumas coisas e eu coloquei isso em forma de tabela aqui para a gente avaliar um pouco as nossas próprias posturas diante dos nossos filhos e alunos. Obviamente, né, já de início a gente diz, ninguém é somente pai cartesiano e ninguém é somente pai gestor da emoção. Na verdade, a gente está sempre em busca, sempre no caminho, né, tentando ser menos cartesiano e mais gestor da emoção, né? Mas isso é um movimento lento para todos nós, né? Nós precisamos nos desvencilhar da própria forma como fomos criados, né? O que a gente entende por educação, muitos paradigmas arraigados, né? Cristalizados na nossa forma de pensar e agir. Então, não nos desesperemos, né? Mas busquemos aí algumas alternativas, né? No livro ele vai trazer aí as ferramentas, algumas ideias para isso, nos outros capítulos também, para que a gente se atente, né? Será que essa minha atitude me aproxima mais de um pai cartesiano ou de um pai, um professor, gestor da emoção do meu aluno, né? Então, os pais cartesianos são manuais de regras, né, segundo eles. São aqueles pais que impõem, que colocam as regras e castigam
e sem muitas explicações, enquanto que os pais gestores da emoção são manuais da vida, né? Que sentido? No sentido de que eles vão construir junto com esses filhos quais os melhores caminhos e não somente apontar e dizer tem que ser esse aqui, né? Mas ele vai construir junto com essa criança, com esse jovem, possibilidades, né? E pensando as consequências dessas escolhas. Então, isso é desenvolver a autonomia, estar junto, né? Participando. Os pais cartesianos são aqueles especialistas em criticar. E a gente critica mesmo, né? Mas a gente precisa moderar um pouco isso em nós mesmos. Tanto a autocrítica, né, quanto a crítica que a gente direciona aos nossos pequenos. E enquanto que a gente pode, né, promover e elogiar a habilidade deles, observar, né, aquilo que eu falo sempre, né, de Montessori, observe o seu pequeno, que habilidades, que talentos ele traz, fantásticos que a gente pode desenvolver, né? E vamos elogiar esses, né? Aquele que a gente sabe que não é muito a praia dele, a gente vai superar, a gente vai fazer junto, mas ao mesmo tempo a gente não pode criticar, né? Piorar ainda mais, né? A falta de afinidade, por exemplo, lá com a matemática, vamos supor, né? Os pais cartesianos dão muito presentes, né? Ou seja, muitas vezes tentando amenizar a falta da presença física, né, do estar junto com esse filho. E os pais gestores da emoção dão o que o dinheiro não pode comprar, né? Então, é muito interessante, né, aqui no verso do livro tem uma fotinha do Augusto Cury aí com o seu neto, né? E eles estão tomando banho de chuva. Então, é um exemplo. Né? É um exemplo, é um caminhar, né? Observando a natureza, é um banho de chuva, é qualquer coisa, é um diálogo antes de dormir, é qualquer coisa que o dinheiro não compra, mas que, na verdade, marca muito a nossa criança. Se a gente parar para perguntar, né, para os nossos filhos, um momento inesquecível para eles, né? Eu já fiz essa experiência. Eles normalmente não falam de viagem, disso ou daquilo, que a gente gastou dinheiro, uma ida não sei aonde. Eles falam as coisas mais simples, né? Uma vez que eu perguntei isso para o Miguel, na verdade eu perguntei não, a escola perguntou, né? Uma professora de inteligência lá da escola perguntou, de inteligência, escola da inteligência, né? Inclusive, perguntou, pediu que eles desenhassem esse momento marcante. E quando chegou esse desenho em casa, né, me surpreendi bastante, até mostrei para o pai, né? Era o desenho de um simples piquenique que a gente fazia em família, né, num clube, que a gente não gastava nada. E eu mesma fazia os coisinhas que a gente ia levar, né, para comer. Aquilo era o mais marcante para ele a respeito dos momentos em família. Os pais cartesianos, né, são impacientes e mal-humorados, né? Então, é o treino da paciência. Os pais gestores da emoção são os tolerantes, bem-humorados. Nem sempre bem-humorado, né? E nem sempre tão intolerante. Vamos tentar aí, né, ir aprimorando isso. E os pais cartesianos não sabem falar a linguagem do coração. Já os pais gestores da emoção não tem problema em dizer eu te amo, obrigado por você existir, me desculpe, né? É tranquilo. Assim como, né, o último ponto ali, não revelam as lágrimas aos filhos, os pais cartesianos, enquanto que os pais gestores da emoção falam das suas lágrimas, né? Não tem problema em chorar na frente do filho. E quando eu faço isso com uma certa, né, tranquilidade. Quando a gente não está muito bem, né, o que tem de mais a gente realmente chorar, né? O filho às vezes vem, mãe, o que foi, né? E você dizer, filho, hoje eu não estou bem mesmo, hoje eu estou sentindo falta disso, ou então eu estou muito estressada por conta daquilo. A gente vai estar mostrando para essa criança que nós somos humanos e que ele também pode ser, né? Pode chorar, pode se abrir, pode dizer que eu também vou ouvi-lo. Então, é uma forma de me aproximar também. Então, pessoal, espero que essas ideias aí de hoje tenham ajudado nas reflexões de vocês também, porque antes de tudo elas me ajudam todos os dias, né?
Então, espero que a gente faça aí novos vídeos com cada um dos capítulos desse livro. Digam aí se vocês gostaram, para que a gente prossiga nos outros capítulos do livro, tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigada por assistir aí nosso vídeo até o final e até a próxima!